vai estar com a Franciele. Franciele, ela já sempre está aqui com a gente, compartilhando, já é a segunda ou a terceira vez que ela vai estar aqui com a gente. E hoje nós vamos estar falando sobre o medo que o coronavírus ele está causando na vida das pessoas. Não é só a doença em si, que ela já é muito séria, a doença ela é muito séria, não dá para negar isso, mas que o medo da própria doença, ela está causando muito mais impacto do que se imagina, né? Porque as autoridades dizem, né, que não vá ao hospital por qualquer sintomas, né, qualquer doença. Então, muitas vezes já é a cabeça que está tendo aquele pressentimento que está doente. E assim, alguém vai falar, a Franciele vai falar sobre isso, sobre esse medo que as pessoas estão tendo de estarem sentindo os sintomas do corona. Lembrando que em momento algum passa pela nossa cabeça em dizer que a doença ela não é séria, ela é muito, muito, muito séria. Vou estar chamando agora. E aí a gente começa de fato, porque a gente não pode perder um minuto, porque hoje é muito importante. Senhoras e senhores, seja muito bem-vinda, Franciele Paz, a nossa amiga psicóloga, e ela que vai dar assim, para a gente alguns esclarecimentos sobre esse medo que o coronavírus está causando. E aí, Franciele, tudo bem? Tudo bem, Caverna. Obrigada pelo convite de poder mais uma vez participar de uma live da Alegrando. E por Alegrando fazer parte da minha história. Enfim, a gente está falando hoje, né, sobre um assunto sério, né, e que é inegável que nós estamos passando por uma crise, né? E, na verdade, o que seria uma crise? Né? A crise, na verdade, é tudo aquilo que foge do nosso controle, certo? A crise, ela gera desequilíbrio emocional, ela gera ansiedade, ela gera medo. Por quê? Porque se eu estou numa crise, significa que eu estou lidando com algo que eu não tenho conhecimento, entendeu? Como eu estava falando da crise, né? Que a crise, ela gera um medo, né, nas pessoas, ela causa o desequilíbrio emocional, né? Ela é tudo um incidente daquilo que nós não temos controle, né? É tudo aquilo que se torna ameaçador. E o coronavírus, para nós, atualmente, ele é ameaçador para nós, né? Por isso que o mundo está aí como está. É a crise, né? De um vírus que, a princípio, ninguém sabia que existia, que sofreu uma mutação e se tornou perigoso por isso, né? Mas, Franciele, e o medo? A questão do medo é que o medo, ele é coletivo. Eu sinto medo, as pessoas com medo, elas falam do medo, elas não vão falar de outra coisa, elas só vão falar do medo. E aí, a partir do momento que surgiu na mídia, a respeito do coronavírus na China, e a partir do momento que começou a ter o óbito, né, alguns óbitos, e aí começou a gerar esse medo nas pessoas. Então, a mídia, ela acaba tendo uma certa influência nisso, nesse medo coletivo, né, nesse pânico generalizado nas pessoas. Porque as pessoas, elas acabam não se informando como deveriam, e como a gente tende a ter medo daquilo que nós não conhecemos, daquilo que nós não temos controle, o que é que acontece? A gente sofre, né? A gente entra em crise, a gente entra em pânico, né? E interessante dizer que como estão as pessoas depressivas e as pessoas ansiosas nesse momento de crise, né? Cada uma deve estar com o seu sentimento potencializado, sua crise diária, né?
potencializado por conta disso, né? E vale ressaltar, pessoal, que se a partir do momento que eu conheço uma doença, sei dos efeitos que ela causa, eu passo a ter menos medo, pois eu já sei com quem eu estou lidando, eu já sei como posso me prevenir, eu já sei como posso combater e evitar que eu e os meus parentes adoeçam. Certo? E aí o que acontece? A partir do momento que surge, né, essa questão do coronavírus, aí a gente começa a ter medo do quê? Dos nossos parentes, né? Porque assim, qual é o problema? Qual é o real problema do coronavírus? É que o coronavírus ele é altamente transmissível. Ele transmite muito rapidamente e o que acontece? Como a diferença dele para a gripe, né? Acaba sendo essa síndrome respiratória, que nas pessoas mais velhas acaba desencadeando outras doenças, que acaba que no óbito não acaba saindo que a pessoa morreu de coronavírus, ela morreu em decorrência dele, desencadeou outra doença por conta da saúde já fragilizada. Então, deixa eu me achar aqui um pouquinho. Então, a informação adequada, ela ajuda nesse combate do medo generalizado. Acaba ajudando você a sofrer menos impacto dessa crise. Porque o problema do coronavírus é a superlotação nos hospitais. A gente sabe que o Brasil, diariamente, ele já não tem condição de lidar com as demandas de dengue, de virose que surge constantemente. E com o coronavírus, que a pessoa precisa de um pouco mais de atenção, ela acaba adoecendo, desenvolvendo outras coisas, até mesmo porque fica na fila de espera, à espera de atendimento. E os pacientes que já estavam doentes, que não são de coronavírus? Por exemplo, os pacientes com câncer em estado terminal, as maternidades, né, pessoas com outras doenças mais graves, né? Então, todo mundo acaba sofrendo esse impacto. Por isso, o motivo do isolamento. Porque se eu me isolo, eu acabo que eu diminuo as chances de transmitir esse vírus, né? Mas, Franciele, o que acontece com a pessoa quando ela fica isolada, né? Justamente, já gera outra crise. Por quê? Porque você precisou se isolar por conta de uma doença. Isso já gera nas pessoas uma falsa percepção. As pessoas elas acabam catastrofizando, né, a situação. Mas veja bem, nós só precisamos nos isolar, certo? O isolamento ele acaba sendo importante justamente para isso, para diminuir a superlotação no hospital. E como ele é um vírus altamente contagioso, o que é que vai acontecer? O enfermeiro vai ficar doente, o médico vai ficar doente, as pessoas vão ficar doentes, a população vai estar doente e não vai ter médico para atender tanta demanda. Por isso o medo do isolamento. E por isso a distorção que causa na mente das pessoas. Então, como eu posso lidar com esse medo, Franciele? A gente pode lidar justamente isso, fazendo as orientações, né, do Ministério da Saúde. Se foi suspensa as aulas, foi suspenso o trabalho, foi suspenso lugares, aglomerações, é justamente por isso, porque aumenta a chance, né, da transmissão desse vírus. E aí, acaba alterando a rotina. Então, não basta a crise mundial, há uma crise interna com você, em relação à sua família. E aí, o que é que você faz nesse momento de isolação? Desculpa, gente, nesse momento de isolamento. Você passa a aproveitar o seu tempo, não é para sair, não é para passear, é para ficar em casa. Aproveita, cuida da família, aproveita, fica mais tempo com o filho. Aproveita para se alimentar melhor, certo? Se abastecer aí de vitamina C, se abastecer aí de uma boa alimentação, se abastecer aí do descanso, né? Aproveitar para descansar, porque quem não dorme direito, quem não se alimenta direito, baixa imunidade e fica propenso a
receber o vírus, né? Então, pessoal, é justamente sobre isso. Se eu conheço aquilo que está me ameaçando, eu passo a diminuir o medo e eu passo a entender que, apesar dessa grande crise mundial que está tendo, porque está tendo sim, né? Não, é inegável que é uma crise, é inegável que acaba meio que dando medo na gente mesmo, porque a doença ela é muito, 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 muito grave? Não, ela não é. É tanto que o primeiro caso de coronavírus no Brasil já está ok, o paciente já ficou curado, certo? Mas, se há um grande índice de contaminação, o empresário vai sofrer, porque não vai ter funcionário para trabalhar. A fábrica vai sofrer, porque não vai ter funcionário para produzir. O seu carro que está na oficina vai ficar atrasado, porque não vai ter mecânico para fazer o trabalho. Por quê? Porque vai estar todo mundo doente. E essa questão de isolamento afeta sim a economia, afeta sim a rotina do cidadão e causa sim sofrimento psíquico. Causa sim um pânico, justamente por isso, as medidas drásticas que estão sendo tomadas. Mas saiba que essa medida drástica está sendo tomada para que não haja algo pior, para que de repente todo mundo, imagina aí pessoal, todo o mundo doente, sem ter médico para cuidar de você, sem ter farmacêutico para fabricar o medicamento, né? Então, tudo isso faz parte do medo generalizado, daquilo que eu não conheço e a forma como eu lido com as medidas protetivas, né? As medidas de prevenção para a transmissão do vírus. E aí, né, como eu posso lidar melhor, eu já falei, informação adequada, né? Saber as fontes corretas de receber as notícias, certo? Compreender os riscos, que, assim, risco de morte, porém, o problema do risco de morte é a demora no atendimento. Logo, se tá a população em surto, os hospitais vão superlotar, né? E aí vai ficar como? Né? E seguir as regras de higiene. É super importante, não basta só se isolar, tem que fazer a orientação, né, em relação à higiene e tudo mais. Então, a crise, como o David aí falou, a aluna também falou, né, essa crise, ela não é só na saúde, é justamente por isso. A crise ela é mundial, porque ela vai afetar o empresário, ela vai afetar o cidadão brasileiro que trabalha autônomo, certo? Que depende de alguma venda para poder ter o seu salário. E nessa crise fica difícil de todo mundo trabalhar, certo? E aí, eu gostaria de falar com vocês a respeito, para a gente poder voltar um pouquinho na história e falar um pouco sobre crises, a mesma crise que nós estamos vivendo hoje, né? A humanidade ela já passou por outras crises. Responder as perguntas, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Justamente, os sintomas da gripe é bem parecido com o do coronavírus, né? Então, o que é que o Ministério da Saúde tá orientando? Que nos primeiros sinais, você já liga para fazer os exames, né? Respondendo aí a Carol. Você já liga para fazer os exames de descarte. Na dúvida, como você deve proceder? Você já usa a sua máscara, você já usa o seu álcool em gel para não passar adiante a doença, certo? Quanto à população em relação à insegurança ou medo, meu Deus, espirrou perto de mim, será que eu estou com coronavírus? É justamente isso, entender que a doença, ela é uma gripe sim, e que o isolamento, ele vai te fazer bem justamente para você não ter que diminuir ainda mais a sua imunidade, né, e começar a fazer o devido tratamento. Existem sim os fatores de risco, que são quem? Os idosos, pessoal.
Os idosos, eles são mais, eles são os fatores de risco, porque já tem a saúde mais fragilizada. Então, de uma gripe, ele pode desencadear algo mais, né? No caso do coronavírus, ele pode desencadear algo mais. Então, no nosso caso, é entender que a doença, se eu fizer os procedimentos certos, tomar os medicamentos certos, tomar as medidas protetivas, as medidas de prevenção certo, e no caso de estar, fazer todos os procedimentos que o médico orientar, é sim importante, certo? O David, a crise por conta do coronavírus afeta a todos, justamente. Fran, como conversar com as crianças sem causar pânico? Adorei a pergunta da Bia. Né? Então, as crianças, elas também sofrem, né? Elas também vão sofrer o impacto desse estresse. Porém, diferente do adulto, a criança, ela não vai dizer, olha, mãe, eu tô morrendo aqui de medo do coronavírus. Olha, mãe, como é que tá aí a quantidade de casos, né, em cada estado? O que acontece? As crianças, elas vão sim sofrer o estresse, porque de repente ela vai ver todo mundo dentro de casa, o que está acontecendo, e aí vai sofrer sim um pouco até mesmo de pânico em relação a isso, porque também ela não conhece o coronavírus. E aí, como é que a criança ela vai manifestar esse estresse? Ela vai ficar elas ficam um pouco mais ansiosas, vão ficar um pouco mais dependentes do cuidador, certo? Vão ficar um pouco mais agitadas. Vão passar até mesmo, pode acontecer, né? Da criança ela voltar a fazer xixi na cama, né? Devido ao quadro ansioso que ela está vivendo. Então, como orientar a criança de uma forma lúdica? Eu vi muitas escolas falando, fazendo, como é que eu posso dizer? Fazendo de forma lúdica, né, ensinando como é o vírus, né, pegou uma bolinha de isopor, colocou palitos e tudo mais. Então, a forma mais lúdica é essa, é explicar do que se trata, que é uma gripe, que pode matar mais, aliás, que tem os fatores de risco, né, orientar a criança a lavar as mãozinhas, evitar contato com outras pessoas, e o pai, a mãe, o cuidador, precisa estar mais próximo à criança. Certo? Respondendo o Tiago, Fran, a pressão psicológica de uma pessoa que contraiu o vírus pode influenciar no sintoma? Pode. Pode, porque existe, né, também, às vezes, por exemplo, imagine você, eu digo para você, não pense na cor rosa. Não pense na cor rosa. Quem é que não vai pensar na cor rosa? Se eu estou dizendo para você não pensar na cor rosa, e eu estou trazendo à tona essa cor rosa, você está visualizando a cor rosa. No caso dos sintomas, quem é que nunca, sei lá, então, eu estou tentando achar as palavras para ilustrar uma situação, mas não vou conseguir. Enfim, no caso dos sintomas, você pode sim ter uma alucinação dos sintomas. Você começar a espirrar, se houvesse, por exemplo, um sintoma de coceira, você automaticamente, ao achar que você estaria com coronavírus, você iria começar a se coçar. Então, você pode começar, por exemplo, pelo medo, pela pressão psicológica, você começa a ter um quadro ansioso, então você vai começar a ter falta de ar. E com a falta de ar, você pode sim pensar que você está com coronavírus e isso chegar numa proporção bem maior. Então, a pressão psicológica, ela afeta, sim, as pessoas, as que têm o vírus, as que não têm o vírus. Então, elas são afetadas, sim. Então, eu acho importante, né, falar um pouco sobre as pandemias que já teve e que já dizimaram também a população mundial, né? Teve a epidemia da peste negra, né? Todo mundo já temeu essa pandemia. Foi no século XIV. E qual era como era a forma de prevenção? Qual era a forma de prevenção? Aliás, o que é que combatia, né, a peste negra? Era o saneamento básico e a higiene, né? Com o caso da cólera, também teve a mesma situação. A cólera era a contaminação, se eu não me engano, da água, né? Aí teve a tuberculose, a varíola,
A gripe espanhola, que é a mutação, né, do vírus do Covid-19. Teve o tifo, a febre amarela, o sarampo, a malária, a AIDS, e aí veio o dengue, e veio um monte de coisa aí que nós sobrevivemos. E todas elas, a maioria, né, tirando a tuberculose, que é relacionado à bactéria, né, então, todas elas, a maioria da prevenção, né, a forma de se prevenir é justamente a higiene, né, a limpeza. Então, o ideal, né, em relação às pandemias é justamente isso, seguir as orientações do Ministério da Saúde. Quais são as orientações do Ministério da Saúde? Usar álcool em gel, lavar as mãos, o isolamento, evitar sair de casa, lugares aglomerados, tanto para você não receber, como para você não passar, certo? E entender que isso não há motivo para pânico. Por quê? Porque não é o ebola, certo? O ebola é que era bem pior, né? Por quê? Porque o ebola, além de pegar pelo vento, a pessoa tinha poucas horas de vida, não dava tempo de se tratar. E aí, agora, graças a Deus, já tem ali a vacina. Então, uma doença que sequer a medicina tem um controle, isso sim poderia gerar um pânico real. Agora, com relação ao coronavírus, que é algo que a grande preocupação não é com o vírus em si. A grande preocupação é com a superlotação nos hospitais, é a superlotação nas unidades de saúde, que não dá para atender a população nem nos dias normais, imagina numa epidemia, pandemia que está tendo. Porque o objetivo nosso nessa live, nessa série de lives, é levar mais informações para as pessoas, tá? Porque assim, quanto mais informações as pessoas tenham, mais rico e menos difícil, na verdade, menos difícil é de contornar a situação do coronavírus, tá bom? Gente, vai encerrando por aqui. Acho que a Fran não conseguiu se conectar também. Muito obrigado. Foi demais. Eu estava aqui ouvindo tudo que ela estava falando. Não consegui interagir muito porque eu fiquei sem áudio. Mas foi riquíssimo e eu espero que vocês tenham curtido bastante. Vai ficar salvo, tá bom? Todas as falas dela estão salvas. E nós vamos também colocar no nosso IGTV para vocês verem em outros momentos também, compartilhar com outras pessoas. Tá certo? Quarentena, vamos respeitar demais essa determinação, porque esse isolamento, ele é de extrema importância, tá? As crianças que não estão em aula, não é férias, quem está trabalhando de home office, eu desejo sinceramente que você consiga se adaptar, porque é uma mudança muito drástica de vivência, mas existe um bem maior por trás de tudo isso. Obrigado pela participação de vocês e tchau!